O xadrez e a matemática. Segundo Cristofoletti, quando a criança está jogando, ela deve utilizar o raciocínio a fim de colocar em prática um plano desenvolvido após uma longa análise da posição da partida. Isso contribui para que ela adquira facilidade em raciocínio lógico, o que é contemplado na matemática. Esta análise da posição na partida, em comparação com a matemática, é a análise que, em certos problemas ou atividades, corresponde à análise do problema e à compreensão do enunciado. E a partir destas, o aluno irá traçar a sua estratégia de resolução para chegar ao objetivo, desenvolvendo seu potencial matemático. Em paralelo com as aulas de xadrez, podemos trabalhar diversos conteúdos matemáticos. Zanella aponta muitas sugestões de conteúdos matemáticos que podem ser explorados no xadrez. Entre eles estão frações, noção de equivalência, noção de simetria, razão e proporção, lateralidade, potenciação, geometria plana, plano cartesiano, entre outros. Lemos também faz algumas sugestões, como, por exemplo, a contagem e a comparação de quantidades por meio das peças, figuras geométricas pela movimentação das peças, noção de tempo pelos lances, cálculo de área por meio do tabuleiro, entre outros. Agora, nós vamos conhecer alguns exemplos práticos, como a regra do quadrado. A regra do quadrado, também conhecida como regra do quadrilátero, é uma regra prática de xadrez para avaliar as possibilidades de promoção de um peão passado no final, descontando a ajuda do rei da mesma cor que o peão. Imaginem que vocês são peças brancas. O que vocês acham? Esse peão consegue chegar até o final e se transformar em dama? Ou este rei preto conseguirá capturar o peão antes disso? Para isso, existe a regra do quadrado, que facilita esse entendimento. Este é um peão passado, como está escrito na apresentação. Um peão passado é quando não existem peões pretos adversários que poderiam impedir o avanço desse peão. Neste caso, para ter a certeza que este peão branco poderá chegar até a casinha A8 sem ser capturado pelo rei, devemos traçar uma diagonal partindo do peão até a última fileira que o peão deseja chegar. Depois desta diagonal, nós traçamos uma linha reta na vertical até a fileira em que o peão está. Essa linha reta vai até o peão e depois termina na casa de promoção. Nós temos então um quadrado. Podemos fazer uma pergunta: o rei preto está dentro, fora do quadrado ou em cima da linha? Neste caso, o rei preto está fora do quadrado. Vamos ver a conclusão deste exercício? O peão anda uma casinha para frente, o rei vai até a casa E8, tentando chegar até o peão para não deixar ele promover. Peão avança mais uma casinha, o rei vai para a casa D8, peão A7, rei C8, e o peão chega até a casa de A8 e se transforma em uma dama. Mas e se o rei estivesse na casa E8, na linha do quadrado, o que aconteceria? Peão A5, rei D8. Peão A6, rei C8. Peão A7. O rei não pode ir para a casa B8, pois esta é uma casa atacada pelo peão branco. Então, o rei vai para a casa B7, o peão branco vai até a casa 8, se transforma em dama, e agora é a vez de pretas. É claro que a dama está atacando o rei, cheque. Porém, este rei preto pode simplesmente capturar a dama. E se o rei preto estiver dentro do quadrado?
O peão vai para a casa A5, rei preto C8, peão A6, rei preto B8, peão branco A7, cheque, e o rei pode capturar o peão. Algumas possibilidades e sugestões de relação entre o xadrez e a matemática. Número 1, quantidade de pontos em um campeonato. Lembrando, cada derrota, 0 pontos, empate meio e vitória, 1 ponto. Número 2, quantidade de pontos das peças capturadas. As crianças adoram contar a quantidade de pontos que já capturaram do adversário. Para isso, utilizamos o valor relativo das peças. O peão de 0 a 10 vale 1 ponto, o cavalo vale 3, o bispo vale 3, a torre vale 5 e a dama vale 9 pontos. Número 3, quantidade de tempo disponível para jogar. Quando utiliza-se o relógio para jogar xadrez, limitando o tempo da partida, podemos utilizar essa oportunidade para calcular o tempo restante. Confeccionar o seu próprio tabuleiro. Também é algo muito interessante que as crianças possam confeccionar seu próprio tabuleiro, utilizando régua, as medidas para que as casas fiquem perfeitas. Número 5, fração. Por exemplo, qual é a fração que representa o número de peões brancos em relação a todas as peças brancas e pretas? Depois de algum tempo pensando, os alunos podem chegar à resposta de 8 por 32, obtendo 1/4, o que significa que a cada 4 peças de xadrez, uma delas é um peão branco. Número 6, o gráfico do jogo pré-enxadrístico troca de cavalos, em que os cavalos vão dando voltas naquele tabuleiro de 9 casas para que consigam realizar as trocas. Número 7, planos cartesianos. Realizar uma correspondência entre o tabuleiro de xadrez dotado do sistema algébrico com o plano cartesiano em coordenadas x e y, comparando os eixos x e y com as colunas e fileiras. Cada casa do tabuleiro foi correspondida com um ponto do plano cartesiano. Por exemplo, a casa C3 do tabuleiro representa o ponto 3,3 no plano cartesiano. Aqui nós temos a casa C3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Número 8, simetria, aberturas simétricas. Simetrias axiais ou em relação às retas são aquelas onde pontos, objetos ou partes de objetos são a imagem espelhada um do outro em relação à reta dada, chamada eixo de simetria. É muito comum no xadrez que as crianças que estão aprendendo acabem copiando a jogada das outras. Por exemplo, peão E4, pretas vai copiar brancas. Peão E5. Brancas agora joga cavalo F3 e pretas, cavalo F6. Essa defesa de pretas tem um nome no xadrez. Se chama defesa russa ou defesa Petrov. Mas o jogador de pretas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, cavalo E5 e pretas copia. Cavalo E4. Agora brancas coloca a dama na casa F3. E se pretas fizerem a mesma jogada, o cavalo preto simplesmente será capturado. Potenciação. A lenda de Cessa trabalha muito bem a potenciação no xadrez. Eu coloquei aqui um link para um vídeo que faz referência a esta fórmula e a esses números que estão aqui do lado direito. Na lenda de Cessa, o rei, após ficar muito feliz com o jogo de xadrez, oferece uma recompensa para Cessa.
que, a primeiro momento, não deseja essa recompensa. Porém, o rei insiste tanto que o Cessa então diz: 1 grão de trigo na primeira casinha do tabuleiro, 2 grãos de trigo na segunda, o dobro na terceira, 4, o dobro na quarta, 8, e assim por diante. Esta conta pode ser expressa através desta fórmula à direita, e o resultado de grãos de trigo será 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil e 615 grãos de trigo. Você aí se lembra do jogo pré-enxadrístico do cavalo, Problema do Cavalo? Agora, vocês vão conhecer um pouco mais sobre este problema e algumas maneiras de conseguir com que o cavalo passe por todas as casas sem repetir a casa que ele já passou. O problema do cavalo, ou passeio do cavalo, é um problema matemático envolvendo o movimento da peça do cavalo no tabuleiro de xadrez. O cavalo é colocado no tabuleiro vazio e, seguindo as regras do jogo, precisa passar por todas as casas exatamente uma vez em movimentos consecutivos. Existem diversas soluções para o problema, dentre elas 26 trilhões, 534 bilhões, 728 milhões, 821 mil e 64 terminam numa casa onde ele ataca a casa na qual iniciou o seu movimento. Esses caminhos são chamados de fechados. Quando o cavalo termina em uma posição em que não é possível retornar à casa inicial, o caminho é dito aberto. Uma determinada solução fechada pode ser realizada iniciando-se de qualquer casa do tabuleiro, o que não é o caso de uma solução aberta. O problema aparece no quinto livro de Bhagavanta Bhaskara, escrito por volta do século XVI, que contém uma seção sobre o xadrez. Nessa solução, Euler obteve uma tabela semimágica, pois os números da ordem de movimento somados em cada linha ou coluna dão sempre 260. Então, vocês podem ver aqui algumas soluções deste problema do cavalo. Para os amantes da matemática, nós temos aqui alguns fatos sobre o xadrez. Está em inglês, mas com certeza é algo muito fácil de ser entendido. Por exemplo, adultos que jogam xadrez. Na Inglaterra, 12% dos adultos jogam xadrez. Estados Unidos, 15%. Alemanha, 23%. Rússia, 43% e Índia, 70%. Existem aproximadamente 605 milhões de jogadores de xadrez em nosso planeta. E existem cerca de 1.349 grandes mestres de xadrez. O xadrez é parte do currículo escolar em cerca de 30 países, como a Venezuela, a Islândia, Rússia e outros países europeus também. A média de quantidades de jogadas em uma partida de xadrez é de 39 lances. Cada jogo de xadrez tem cerca de 10 elevado a 120 possibilidades de posições do tabuleiro, mais do que o número de átomos visíveis no universo. O jogo de xadrez mais longo da história aconteceu em 1998, com 269 movimentos e durou cerca de 20 horas e 15 minutos e terminou em um empate. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.